Olá, graça eterna, paz eterna. Pastor da Fé Elias Santos com mais uma ministração da graça eterna e da paz eterna. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 22, diz assim: Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Usa minhas pregas vocais, minha mente, meu coração. Usa-me como o Senhor sempre tem feito. Usa-me como canal, como instrumento para pregar a Tua palavra para a Tua igreja. Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça em mim, que eu cada dia desapareça, que o Senhor apareça em mim. Que cada dia o Senhor seja formado em mim, no meu caráter, na minha personalidade. Que cada dia eu se pareça mais contigo. Pai, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém. Amém, amados. Pastor da Fé Elias Santos com mais uma ministração da graça eterna, da paz eterna. Nossa ministração de hoje, vamos estar ministrando a epístola do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, hoje no capítulo 10, e o versículo 22, que diz assim: Ou irritaremos o Senhor? Uma pergunta. Ou irritaremos o Senhor? Somos mais fortes do que Ele? O apóstolo Paulo está dizendo, como é que nós podemos irritar o Senhor? O maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade, o Cristo ressuscitado. Como é que nós podemos irritar Ele? Nós somos mais fortes do que Ele? Versículo 23 diz: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, nós sabemos que o Filho, predestinado e escolhido antes da fundação do mundo, ele tem um chamado de se parecer com o Pai, de ser santo como o Pai é. Nosso Pai é santo, nós temos que ser santo, né? É a lógica. O evangelho da graça eterna é simples, irmão. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao Pai, ao eterno, soberano, Cristo ressuscitado. Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas. Se alguém coloca algo no meio, no relacionamento, não é filho. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus em primeiro lugar do que família, do que fama, do que riqueza, do que título. Amar a Deus em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a si mesmo. Como eu amo a Deus, eu me amo. E vou amar meu próximo como eu amo a mim mesmo. Não dá para dizer que ama a Deus se não ama seu próximo, né? Não dá para enganar a si próprio, né? Eu amo a Deus, se você não ama seu irmão, fica desejando mal ao seu irmão, como é que você diz que ama a Deus que não vê? Então o evangelho da graça é simples. Então o apóstolo Paulo ele escreveu esta carta para a igreja de Coríntios, e no capítulo 10 ele está falando aqui. Ele está dizendo aqui, ora, no verso 1 de Coríntios 10, no verso 1, ele diz: Ora, irmão, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo de nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo
manjar espiritual e beberam todos uma mesma bebida espiritual, porque bebia da pedra espiritual, que os seguidores, pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Começaram a andar em círculo ali no deserto, porque desagradaram a Deus, né? E estas coisas foram-nos feitas em figurativa. Essas coisas foram feitas em figura passageira, né? Transitória, em figura, para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Nós não podemos cometer os mesmos erros que eles cometeram. Não vos façais, pois, idolatra. Não vos façais, pois, idolatra, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se e comeu e a bebeu e levantou-se para a folga. E não nos prostituamos como alguns dele. Não sejamos idólatras como alguns dele, e não nos prostituamos como alguns dele fizeram. E caíram no dia 23. E caíram num dia 23 mil. Num dia caiu 23 mil, olha só. E não tentamos a Cristo como alguns dele também tentaram e pereceram pela serpente. E não murmureis como também alguns deles murmuraram. Então Deus não se compraz dos idólatras, daqueles que se prostituem e daqueles que murmuram. Está vendo? Olha aí. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figura. Tudo isso lhe sobreveio como figura. E estão escritas para aviso nosso. Está escrito para aviso nosso. Para quem já são chegados aos fins dos séculos. Aquele, pois, que cuidar, está em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar, acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também escape para que possa suportar. Deus, ele tem tudo sob o controle. Ele escolhe antes da fundação do mundo, predestina, vem à cruz, paga, nos compra. Ele tem domínio sobre esse corpo. Agora nós temos que, como filho, nós temos que ter esse compromisso, que Cristo seja gerado em nós, de ter o caráter de Cristo, de parecer com Cristo. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Olha aí, o apóstolo Paulo nessa carta está sempre batendo nessa epístola. Ele está sempre batendo a igreja de Coríntios. Ele está batendo sempre contra a idolatria, porque alguns deles gostavam de se idolatrar homem, idolatrar ídolos, né? Imagem. E o apóstolo Paulo estava sempre batendo nessa tecla.
Porque educação é repetição. Educação não é falar uma vez, não é insistir ali, insistir. A raiz da repetição, a raiz do aprendizado é a repetição. Então, portanto, meus amados, fugir da idolatria. O apóstolo Paulo está mandando a igreja de Corinto fugir da idolatria. Falo como entendido. Ele diz, eu falo como entendido, porque eu já fui um idólatra. Porque o Paulo já foi um religioso, criado aos pés de Gamaliel, o maior fariseu da época, o maior religioso da época. Então, o apóstolo Paulo está falando com propriedade, que ele já foi um idólatra. Então, ele está dizendo, não, fuja da idolatria. Que o idólatra, aquele que idolatra, é feiticeiro. O idólatra é feiticeiro. É a mesma coisa, não muda nada. A mesma imagem que está numa basílica está no centro de macumba, é a mesma. Né? Então, portanto, meus amados, fugir da idolatria. Falo como entendido. Ele está dizendo, eu falo como entendido no assunto, que ele já foi um religioso. Julgai-vos mesmo o que digo. Olha, coloca na mente o que eu digo e siga. 16. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ele está fazendo uma pergunta. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Duas perguntas ele faz sobre o cálice e sobre o cálice é o vinho, representando o sangue de Cristo, e o pão representando o corpo, né? Antes de Cristo, né? Lá, né? A Páscoa. 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo. Um só corpo. É uma é uma linguagem figurativa, né? Ilustrativa, né? Porque todos participamos do mesmo pão, do mesmo corpo, né? Simbolizando o corpo de Cristo. 18. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Outra pergunta. Mas que digo, outra pergunta, que os ídolos é alguma coisa? Outra pergunta. Os ídolos é alguma coisa? Ou que o sacrifício, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Mas outra pergunta, interrogação. 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrifica aos demônios, e não a Deus. Aquelas coisas que eram sacrificadas, era para os demônios, não para Deus. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrifica aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes como os demais. Ou melhor, perdão, e não quero que sejais participantes com os demônios. Vocês não podem fazer isso, que eu não quero que vocês sejam participantes como os demônios. 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Olha, não pode estar em dois caminhos. Ou crê em Jesus Cristo ou não. Não pode dizer que crê em Jesus Cristo, e crê em Maria, crê em José, crê em Benedito. Não. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Olha, não pode estar em dois caminhos, cogitando em dois caminhos. Hoje está na congregação, amanhã está fora. Né? Não pode. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesma, não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não dá para participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não dá para ser.
né? Não dá para ser místico, né? Não dá para ser álcool e gasolina, frex, né? Não dá para estar na congregação adorando a Deus e no outro dia tá adorando os ídolos. Porque por trás dos ídolos está demônio. Você não pode adorar a Deus e adorar demônios. A demônios. Ou irritaremos o Senhor, somos mais fortes do que Ele. Então aquele que foi predestinado, escolhido, vai tentar lutar com Deus? Não vai. Porque nós somos servos da orelha furada, nós somos escolhidos, predestinados para fazer a sua vontade, para sermos santos como Ele é. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Nem todas as coisas edificam, irmão. Tem coisas que pronto, tem coisas que não edificam, então a pessoa não vai fazer. Nós temos que ser parecidos com Cristo, que comamos, que bebamos. Então nós não podemos ser profanos, não podemos colocar a nossa crença, a nossa obediência em imagem, ídolos. Nós somos crentes em Jesus Cristo. Existem vários crentes aí, uns creem em Maria, outros creem em José, outros creem em Buda. Nós somos crentes em Jesus Cristo, no Cristo ressuscitado, né? Porque é crente? Não, tem que destrinchar. Nós somos crentes em Jesus Cristo. Olha aí. Somos crentes em Jesus Cristo. Ninguém busque o proveito próprio. Ninguém busca o proveito próprio. Antes cada um o que é de outrem. Ninguém busca o proveito próprio. Antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo quanto vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Então, irmãos amados, aí tem a Páscoa, não, só pode comer peixe, não sei o que, não, irmãos. Já você tem a carne em casa, você come. Amém? Nós comemos. O próprio Deus botou um bocado de animais impuros ali e mandou Mateus, mandou Pedro comer, Pedro. E Pedro disse, não, Senhor, eu não como isso não. Ele disse, eu santifiquei. Como que eu santifiquei? Porque o fariseu, ele se preocupa com o exterior do copo, não se preocupa com o interior. O hipócrita, ele se preocupa com a aparência, mas não se preocupa com o interior. Então nós temos que se preocupar geral, nós somos santos como Ele é. Então nós não temos essa religiosidade de, não, porque na Semana Santa só como peixe, não sei o quê, porque não como isso. Isso é religiosidade. Isso é idolatria, isso é costume, isso é heresia. Na Semana Santa não come carne, come peixe, mas sai com a mulher do vizinho, mas rouba, deseja mal, pinta e borda, fala o que não deve. Isso é religião, não é feito. Você pode fazer tudo, só não. Você pode fazer tudo. Né? O religioso é assim. Se você guardar o sábado, você pode fazer tudo. Você pode fazer tudo. O cara enche a cara, trai a mulher e pinta e borda no carnaval. E depois, na quarta-feira de cinza, vai ali, reza 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, deixa uma oferta alta lá, e já se prepara para o próximo ano. Isso não é filho de Deus, isso é hipócrita. Isso é religião, irmão.
continua o mesmo sacrifício da lei, que todo ano tinha que sacrificar, todo ano tinha que pegar um animal sem mácula, sem defeito, e sacrificar ali para a purificação de pecado. Quando o próprio Jesus ele é o Cordeiro, o próprio Deus vem à terra e assume esse lugar, ele é o Cordeiro, aí o homem quer viver do mesmo jeito, a religião quer viver do mesmo jeito, quebra de maldição e libertação. Quem liberta é Cristo, não é objeto, não é ídolos, não é. Então, comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Agora, tem casos e casos, né? Se o irmãozinho ali, ele, por respeito ao irmãozinho, né? Ele não é maduro na fé ainda, ele é menino, então a gente vai fazer aquilo ali para não chamar a atenção dele. Mas na minha casa eu como o que Deus coloca na minha mesa. Eu como o que Deus coloca na minha mesa. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. A terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser ir comer de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Então, se colocarem, porque não pode comer comida de porco? Não pode comer a comida do porco, a lavagem não pode, né? O filho pródigo tentou comer, né? Mas ninguém deu a ele, né? Olha o filho distante do pai, que situação ele chega. Porque não pode comer carne de porco. Se eu tenho um irmãozinho fraco na fé junto, eu não vou comer para não tentar ele. Mas na minha casa, se Deus mandar, quem come está aqui. Você não come carne de porco, você é um religioso. Não come carne de porco, mas deseja o que é dos outros, rouba o que é dos outros, deseja a mulher dos outros, trai a mulher. Então é um fariseu, é um hipócrita, é um religioso, né? Religião ensina a mentir, religião é hipocrisia. Religião fica aquela carinha ali, aquela carinha de sofrido, mas por trás pinta e borda. Isso é religião, né? Religião ensina a ser uma pessoa falsa, não ser uma pessoa, né? Ensina a estar ali, ensina a praticar aquelas coisas ali, né? Aquele ar de santidade, mas por trás é um profano, é um adorador de ídolos, né? De imagem. 28. Mas se alguém vos disser isso foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência. Se alguém avisar, você não vai comer, por causa daqueles que estão ao lado ali, né? Mas se não tem nenhum aviso, Deus santifica, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência, não atua, mas a do outro, né? Já crescemos, já não somos mais meninos, já sabemos, né, o que é certo, o que é errado, temos a mente de Cristo, mas o outro que está ao nosso lado, que é menino, que está ainda engateando, aí por respeito a ele, a gente vai se abster daquilo ali, né? Aí se a pessoa chega né, aí diz assim, olha, vamos supor, na Semana Santa, a pessoa chega, olha, irmão, toma esse peixe aí para o senhor, não sei o quê. Aí aquele que está ao nosso lado, está engateando na fé, vai dizer, oxente, o senhor vai obedecer a tradição, é Semana Santa, o senhor vai comer peixe, né? Aí você vai, ele está engateando na fé, você tem que ter cuidado, né? Você vai ter que explicar a ele, para que ele possa entender, né?
para que o seu irmão, que está engateando ainda é menino, ainda está no leitinho ainda, ele não venha tropeçar, não venha cair, né? Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Não com a minha consciência, que eu já entendo, mas a do outro, que está ainda começando, começando, se reconciliou com o pai, está começando ainda a enraizar, está começando ainda a edificar a sua vida em Cristo, Cristo está sendo formado nele, né? Pois, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro. Aí o outro vai julgar a minha liberdade, né? Então, para não se envolver em julgo, aí você vai ter que ter muita cautela. 30. E se eu, com graça, participo, porque sou blasfemado daquilo, porque dou graças. Portanto, que comais, que bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus, comendo, obedendo, o que nós estejamos fazendo, nós temos que fazer para a honra e glória do nosso Pai, do Cristo ressuscitado, do maravilhoso, do conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Nós somos filhos amados, escolhidos, predestinados antes da fundação do mundo e comprados lá na cruz. Tudo que o filho faz é para agradar o Pai. Tudo que nós fazemos é para agradar a Deus. Que comamos, que bebamos, a nossa comida tem que agradar a Ele, a nossa bebida, o nosso viver, o nosso comportamento, tudo. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Olha aí, nós temos que nos portar de um modo que não possamos escandalizar. Filho não vai escandalizar o pai. Temos que nos comportar como filho. Temos que cada dia buscar que Cristo seja gerado em nós, ser imitador de Cristo. Que cada dia, quando alguém olhar para mim, olhar para você, poxa, ele está diferente. Cada dia nós tendo essa busca constante, nós vamos ser odiados pelo mundo. Mas vamos estar próximo de Deus. Se a gente for aplaudido pelo mundo, vamos estar distante de Deus. Porque aqueles que se fazem amigo do mundo é inimigo de Deus. Não dá para agradar geral. Não dá para você agradar feiticeiro, não dá para você agradar idólatra. Porque você agradar, você está sendo cúmplice. Então não dá para agradar o mundo e agradar a Deus. Se eu agradar o mundo, eu vou desagradar a Deus. Eu não posso beber de duas fontes, uma fonte podre e uma fonte boa. Eu não posso estar na esquerda e na direita, esquerda e direita. Não, eu tenho que... Deus nos escolheu, nos predestinou. Então nós temos um foco, nós temos um caminho, nós temos uma meta. Nossa meta é paz. Nossa meta é a família, os bons costumes. Né? Nós não vamos se corromper. Nós não vamos se vender porque nós já fomos comprados por Jesus Cristo pelo seu sangue. Olha aí. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possa salvar. Como pregador, como pai, o apóstolo Paulo, ele tinha todo esse cuidado para aqueles que estavam engateando, conhecendo o evangelho da graça de Deus, ele não viesse se escandalizar, né? Não viesse se escandalizar. Então nós temos que ser imitadores. Aí o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olha a responsabilidade que ele puxa.
Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olha só. Vamos orar, vamos falar com Deus, que cada dia Cristo seja gerado em você, que cada dia você imite a Cristo, não ao mundo, que cada dia você queira ser um adorador, não um idólatra. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Te agradeço por mais esta rica e grande oportunidade de estar sendo usado por Ti como um vaso nas Tuas mãos para transmitir a Tua palavra. Continua, Senhor, como o Senhor sempre tem feito, me usando para a honra e glória do Teu nome. Que eu diminua, que o Senhor cresça em mim. Pai querido, Pai santo, é isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém. Graça eterna, paz eterna. Nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado te ama e eu também. Graça eterna, paz eterna. Estamos juntos no verdadeiro evangelho, evangelho da graça eterna, evangelho da paz, evangelho de Cristo, evangelho da cruz. Graça eterna, paz eterna.